E olha que coisa, depois de ficar lá na Espanha, apenas com os esquerdistas da Espanha, depois de ser ignorado pelo Friedrich Merz na Alemanha, lá na feira de Hannover, o Lula foi para Portugal encher o saco dos portugueses e, felizmente, o pessoal lá de Portugal está representando o sentimento do Brasil. Um grande protesto lá na frente do lugar que o Lula está lá, do palácio em que o Lula foi lá encontrar com o presidente de Portugal, o primeiro-ministro, o presidente, coisa e tal. Todo mundo mandando aqui, lugar de ladrão é na prisão e não sei o que lá, cantando Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Parabéns aos portugueses, obrigado por representar o povo brasileiro, realmente o pessoal que está ali mostrando para o mundo o lixo humano que é esse pinguço corrupto, que não representa o Brasil de maneira alguma. Está lá porque o pessoal corrupto do STF tinha que dar um jeito de salvar o rabo dele, né? Tirar o cara da cadeia, botar o dedão na balança em 2022 para botar esse pinguço corrupto no poder. Nunca deveria ter chegado lá. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Sonhei com o Peter e tive poluição noturna, o sonho do Peter é casar com a Dilma e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bacana os portugueses representando o Brasil lá, ó. Lula da Silva esteve em Belém com Ventura a gritar Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Belém é o nome do castelo que tem lá, um palácio lá do governo, né, português ali, muito bacana, e parece que ele teve lá com o primeiro-ministro de Portugal e com o presidente de Portugal, né? Ambos da esquerda. Quer dizer, teoricamente o primeiro-ministro é da direita, mas é aquela direita centro, é o PSDB deles lá, entendeu? É aquele negócio meio centro ali, que ainda é visto como direita, mais porque faz oposição à esquerda do que por ter pautas de direita mesmo, né? E aí o pessoal marcou um protesto lá, o Ventura, né? O André Ventura marcou um protesto contra o Lula lá, muito bacana aqui, ó. Tá o pessoal, é sempre bom ouvir isso, cara, sempre bom ouvir isso daqui. Deixa eu tocar para vocês aqui. Muito bom, o pessoal representando o Brasil, é isso daí, muito legal. Enfim, o Lula tá lá, né, em Portugal agora, depois de ir para a Espanha, tentar convencer o pessoal da Europa lá na iniciativa progressista e não sei o que lá. O Lula quer brigar com o Trump, porque ele acha que brigar com o Trump vai dar pontos na corrida eleitoral dele aqui no Brasil. E não vai dar, né? Não vai. E mais do que isso, o pessoal da Europa não gosta muito do Trump também não, a verdade é essa, tá? Mas ninguém tá querendo comprar essa briga por conta do Lula, evidentemente, né? Então o Lula tá meio que abandonado lá, tentando fazer alguma coisa por lá. O Lula é um anão diplomático, é uma nulidade completa, ninguém respeita esse cara em lugar nenhum, muito menos aqui no Brasil, né? Então parabéns aos portugueses que finalmente estão representando os brasileiros por lá, aqui, ó. A encabeçar o protesto, André Ventura afirmou que já há muitos corruptos em Portugal. Não queremos mais. Num palco montado ali em frente ao palácio, né, o Marcos Santos, que é do mesmo partido do Chega, disse que Portugal é dos portugueses e o Brasil é dos brasileiros. Portugal não é uma lavanderia de corrupção política. Isso disse a deputada Marta Silva quando ela discursou também, né? E é isso aí mesmo, pô. A verdade é que a luta de Portugal é a mesma luta do Brasil. A luta de Portugal é contra a corrupção da esquerda lá de Portugal e a nossa luta do Brasil também é contra a nossa corrupção. E não tenha dúvida, esses corruptos se ajudam, tá? Eles adoram se ajudar porque, lógico, né? Estão roubando todo mundo, né? Ficando rico com isso, né? Portugal detém a segunda maior comunidade brasileira no exterior, superada apenas pelos Estados Unidos. Segundo dados do governo do Brasil, conectando-se a brasileiros que também possuem nacionalidade portuguesa, estima-se que a comunidade possa chegar a 700 mil brasileiros em território português, informa a nota deles, né? Tem muito brasileiro em Portugal, é verdade, né? A discussão deverá centrar-se em questões de impacto na vida do cidadão. Isso aqui está falando sobre as reuniões do Lula com o governo português, né? Protesto sobe de tom em ambos os lados com a chegada do Lula. O André Ventura sincronizou sua intervenção com a chegada do presidente brasileiro a Belém. Quando Lula entrou na residência oficial de Antônio José Seguro, Belém é o nome do palácio que tem lá em Portugal, ali em Lisboa, tá? Agora impulsionado por André Ventura, Lula ladrão, seu lugar é na prisão, o canto clássico aqui do Brasil, que todo mundo canta em qualquer lugar, né?
Como é o primeiro chefe de Estado que seguro recebe aqui, é um corrupto, um ladrão, disse Ventura, antes de criticar Jorge Luiz Cordeiro e o primeiro-ministro espanhol, o Pedro Sánchez, né? O Pedro Sánchez esteve também na Espanha e coisa e tal, o Lula esteve com o Pedro Sánchez na Espanha, mas isso é esperado, porque o Pedro Sánchez é esquerdista, né? Tá quebrando a Espanha completamente lá, destruindo totalmente a Espanha, e ele tá ainda como primeiro-ministro graças a acordos absurdos. Ele teve que fazer uma reviravolta lá na Espanha, se associar com o pessoal da Catalunha lá, fez uma coisa maluca lá para conseguir se manter como primeiro-ministro. E não vai durar muito tempo não, porque o que tem de acusação contra o Pedro Sánchez na Espanha não é brincadeira, né? Lula teve lá na Espanha com a Global Progressive Mobilization, né, que é uma mobilização progressiva global. Aquela foto que tinha 4 pessoas, lembra dos 4? O Pedro Sánchez, o Gustavo Petro, o idiota do Lula e a Chimbal do México, né? Ou seja, é o que sobrou da esquerda mundial, né? Que eles estão tentando reviver, tentando trazer a Europa para ajudar eles e coisa e tal. Mas mesmo a esquerda europeia, tirando o Pedro Sánchez, né? O Pedro Sánchez é caso perdido. Mas tirando ele, mesmo a esquerda inglesa, por exemplo, meio que está afastando do Lula, porque a verdade é que o Lula é um idiota, não tem lógica nenhuma, né? E tinha um grupo nesse lugar lá em Portugal, também um grupo de petistas, né? Fazendo manifestação a favor do PT, né? E aí o pessoal falou aqui, se a polícia fizer uma rusga ali, a maior parte vai ser preso. É petista, meu amigo, é tudo bandido mesmo, em qualquer lugar do mundo, né? Os dois tentaram se fazer unir e face aos seus opositores, o que tornou a chegada de Lula a Belém uma gritaria, com a polícia garantir que não haveria confrontos físicos, né? O Lula não tem jeito, cara. O Lula é um idiota. Tá aqui, ó. Concentrações de apoio e contra Lula da Silva em frente ao Palácio de Belém. Então tá aqui o pessoal, Lula ladrão, seu lugar é na prisão, lindo de morrer. Isso é verdade, tá? E o presidente português falou que não, que tá uma honra... Não, esse aqui é o primeiro-ministro. Montenegro é o primeiro-ministro de Portugal. É uma honra recebê-lo e destaca a relação impecável com o Brasil e não sei o que lá. Uma pena, né? Ele é de direita, em tese, né? O primeiro-ministro lá de Portugal, mas é aquela direita, centro-direita, com boa vontade. Se bobear, se botar na ponta do lápis, é centro-esquerda, na verdade, né? O PSDB da vida lá, né? E falou com o Lula, evidentemente, recebeu o cara lá. Às vezes na comunicação social tem se dado eco a adulterar uma relação que tem ocorrido muito bem. Os brasileiros que procuram Portugal têm vindo trabalhar e têm tido uma integração social e econômica absolutamente impecável e não sei o que lá. O primeiro-ministro abordou também novas regras de controle de imigração, garantindo que as medidas visam valorizar a dignidade de quem vem por bem, segundo Montenegro. Enfim, estou falando sobre imigração. É um ponto sensível, porque lá na Europa, como um todo, há muito questionamento sobre questão de imigração e coisa e tal. E é lógico, tem muito brasileiro que com a quebra do Brasil completa, está indo mesmo para Portugal, para a Europa, para os Estados Unidos, para qualquer lugar, né? E enquanto decorria a recepção oficial, o ambiente em Belém refletia a divisão em torno da visita. De um lado, uma manifestação espontânea convocada pelo Chega sem precisar pagar a ninguém. Do outro lado, uma dezena de pessoas, de apoiadores do Lula, que certamente foram pagos, porque ninguém apoia o Lula de graça, dizendo que o Lula é guerreiro do povo brasileiro e não sei o que lá, e coisa e tal, né? O fato é o seguinte, o próprio Lula já sabe que não consegue agradar ninguém, né? Que pagar para tentar ocultar as vozes que falam a verdade sobre o pinguço corrupto que é o Lula, né? Mas o fato é que isso não vai durar muito tempo aqui. O PT está defendendo aliança com a direita liberal contra o bolsonarismo. Eu falo para vocês, direita liberal é uma coisa positiva, tá? Eu, durante muito tempo da minha vida, eu fui um liberal clássico, eu defendi Estado mínimo e coisa e tal. Hoje em dia eu sou ANCAP, eu acho que essas coisas todas pouco importam, na verdade, no final das contas, porque o Estado está fadado a desaparecer de qualquer forma, meio que toda essa palhaçada política. Aliás, muita gente me pergunta isso, né? Ai, Peter, por que você é otimista? Você fala coisa otimista? Meu amigo, porque eu me importo pouco com essas coisas. Eu acho que a salvação é individual, cara, é cada um correto. Eu acho divertido acompanhar a política, eu acho divertido ver essas brigas todas. É um grande Big Brother, cara. O meu Big Brother é a política. Mas no final das contas não quer dizer nada, né? Assim, atrapalhar, atrapalha, tá? Conseguir atrapalhar as pessoas, eles conseguem. Ajudar, não ajuda ninguém. Mas enfim, o PT está defendendo aliança com direita liberal. O problema dessa história aqui é o que o PT considera direita liberal. O que ele considera direita liberal é a centro-esquerda, é o PSDB da vida. É isso que o PT considera direita liberal.
Mas, de certa forma, isso não deixa de ser uma coisa positiva. É o que eu falo para vocês, está movendo a janela de Overton, né? Houve uma época que a discussão no Brasil era entre PT e PSDB. Era extrema esquerda e a centro-esquerda, né, do PSDB. Aquele negócio ali, o pessoal chamava o PSDB de direita, uma coisa muito engraçada isso, né? Todas as políticas do PSDB altamente socialistas, altamente de esquerda, mas era considerado de direita no Brasil. Por quê? Porque a janela do Overton era o que o pessoal considerava o espaço normal de discussão no Brasil, era entre PT e PSDB. Agora, o que está acontecendo é que a coisa se deslocou, né? Ou seja, você já tem uma direita verdadeira no Brasil, com Bolsonaro e o pessoal ali, né, pregando realmente redução do tamanho do Estado, privatização abertamente, coisa e tal. E agora, o PT, que estava lá na extrema esquerda, já está vendo que não tem apoio para lá, está caminhando para centro-esquerda, né? O PT está virando um PSDB, está ocupando o espaço do PSDB na política. É isso que eles estão querendo, é isso que eles dizem com direita liberal. O que eles chamam de direita liberal, na verdade, é a centro-esquerda, né? É o neoliberalismo, né? Aí ele fala aqui, ó, partido diz que distinção entre extrema-direita autoritária e direita liberal é decisiva para a tática política. Por quê? Porque a direita liberal é a direita permitida, é a direita que perde a eleição para o Lula. Sempre foi isso. O Lula adorava o PSDB. Por quê? Porque o PSDB perde a eleição para o Lula, né? Então é fácil, adoro o PSDB, adoro o partido que perde. Agora, vem a direita de verdade, que ganha a eleição do Lula, aí eles não gostam. Aí não pode, é autoritário, antidemocrático e coisa e tal. O certo é perder a eleição para a esquerda, né? Então, eles estão falando aqui nessa história, mas não deixa de ser uma coisa positiva. A janela de Overton está mudando. Você vai ver o PT cada vez mais neoliberal, cada vez mais PSDBista, e para enfrentar o pessoal da direita, né? Não deixa de ser um caminho lógico, não deixa de ser uma notícia boa no final das contas, né? Enquanto isso, no resto do mundo, meu amigo, o Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Lula vai voltar para a cadeia, vai perder essa eleição e vai voltar para a cadeia junto com Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e essa turma que tirou ele de lá na mão grande. E ó, ainda tem uma denúncia impressionante aqui do Sérgio Tavares lá nessa manifestação. Ele está nessa manifestação lá em Lisboa também, ó. E ele está falando que tem agentes da Polícia Federal identificando manifestantes contra Lula lá em Portugal, hein? É muito importante ver isso daqui, porque depois da arapongagem que os agentes da PF fizeram lá nos Estados Unidos, eles podem estar fazendo ações na União Europeia também, perseguindo opositores políticos também lá em Portugal. Olha só o que fala o rapaz aqui. Estavam aqui a falar e se manifestar. O engraçado é que do outro lado, onde há apoiantes ali do Lula, a Polícia Federal não interveio. A minha pergunta que eu deixo é, por que a Polícia Federal está andando aqui no meio de nós? Qual é o perigo que nós trazemos para o Lula? A não ser as nossas carteiras que têm que estar menos ao bolso, porque ele acabou de chegar. Mas eu acho isso uma injúria, um disparate, virem para aqui policiais da Polícia Federal e ainda chamando os nomes ali, disse nomes das pessoas que estavam ali. Filmaram todos os brasileiros. Isso é uma ditadura, não é? Um absurdo completo isso daqui. Assustador o fato do Xandão achar que pode fazer esse tipo de coisa. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.